Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 004. Não se trata de apostar casualmente, zoom. É novo, mas a personalidade de Kim Jo-yeol não era tão boa em comparação com qualquer outra pessoa. Para ser mais preciso, o mundo que ele viveu o forçou a uma vida difícil que o obrigou a abandonar seu personagem, por melhor que uma pessoa tenha sido no passado. No entanto, isso não significava que a personalidade de Kim Jo-yeol era o lixo de cachorro do mundo. Ele também protege o que protege. Em uma palavra, por pior que fosse sua personalidade, ele não era um psicopata que xingaria as pessoas que via pela primeira vez. Sim, claro que não, mas... Este artigo foi selecionado como o melhor post. Título: O poder de luta de Kim Jo-yeol. Por Laurenti. É verdade que você expulsou todo mundo porque ficou em primeiro lugar na competição de admissão e xingou outras guildas que ofereciam ofertas? Você não está quase louco? Mesmo desta vez, uma guilda estrangeira de nariz empinado, com uma participação na Coreia atualmente veio e ofereceu, mas eles também o xingaram hahaha. 92 comentários. Autoria Rock, também tinha um vídeo, e eu fiz um look foda e fudi esse bebê. Eu ri tanto quando... Observando a constelação da classe S, para ser sincero, é um reconhecimento. Malranjitiok, mas honestamente, se você vê xingamentos, você tem um problema de personalidade? Chamado, você tem um problema de personalidade? É inconveniente, mas para ser honesto, Kim Jo-yeol que não parece barato. Vendo tudo isso, um jovem garoto haha. Espada na bainha e bem-vindo à guilda solteira. No hit 3, por que você está tão morto? É inconveniente, merda, você é um otário do primeiro ano haha. E fora, você quer escrever um comentário ruim? Genial, eu gosto, coloque um nele. Arinuna, mas por que Kim Jo-yeol que está xingando os batedores? Vou tentar me tornar um empreiteiro quando for para Vaurala de qualquer maneira, então não é uma perda ter um relacionamento ruim com as guildas. Rumores se espalharão se você fizer isso. Jogudan, honestamente, se você tiver habilidades, sim. De qualquer forma, se você ver como as outras 5 famílias estão engasgando com suas habilidades, elas aceitarão tudo, não importa onde você vá. Classe S de Mijazaenja, e mais, para ser honesto, fiquei um pouco pasmo quando fiquei cego. Eu sou Yoon é foda hahaha sinceramente nem sabia que ele estava ali porque nem podia sair. Vanje Ebal, mas de qualquer maneira, é errado xingar, o jovem trabalhador. A10000, volte logo. Salvação, hoje em dia, há cada vez mais guildas estrangeiras, então eu torci, mas funcionou bem hahaha esses bastardos estão tão confusos hoje em dia. Zoian, sim, depois que o Savior of Bright Light deu a bênção da comunicação ao mundo há 10 anos, as palavras simplesmente passaram sem tradução, então guildas estrangeiras são muito mais desenfreadas. Agressivo, haha a verdadeira educação de guildas estrangeiras. Fora isso, há muitos comentários sobre isso e aquilo. No entanto, se Kim Jo-yeol lesse esses artigos, ele poderia refutar sem piscar. Esses bastardos são baratos, mesmo que sejam criticados assim. Aparentemente, logo no início, quando saiu do corredor após ganhar o primeiro lugar no Vaurala, Kim Jo-yeol claramente recusou por cortesia no meio da multidão. E em voz alta que todos possam ouvir. Mas e quanto a ignorar a voz de Kim Jo-yeol que persistentemente correr atrás dele só porque ele é um estudante? Foram os batedores. Portanto, não foi absolutamente culpa de Kim Jo-yeol que ele não aguentou mais e os palavrões surgiram. Em vez disso, se algo estiver errado, a culpa é dos batedores. Mas graças a isso. Bem-vindo a Vaurala. Este Vaurala tem uma longa história de 100 anos de tradição. Na cerimônia de entrada do Vaurala, que está começando, Kim Jo-yeol estava chamando a atenção de várias maneiras. No entanto, mesmo assim, Kim Jo-yeol não achou que esse incidente fosse muito errado. Encontre a memória na arma.
Constelação Vaurala Sala, terceiro subsolo, quinto quarto à direita. Pegue rapidamente e salte. De qualquer forma, ele não tinha intenção de levar uma vida escolar satisfatória. Não há nada para aprender em primeiro lugar, então o que você está fazendo aqui? A única razão pela qual ele veio para Vaurala foi descobrir a frase que diz para encontrar as memórias dentro da armadura, que qualquer um pode ver, está relacionada à sua reencarnação. Há algo para verificar como um bônus. De qualquer forma, é por isso que Kim Jo-yo não prestou muita atenção às notícias externas, então ele naturalmente deixou de lado a atenção das pessoas ao seu redor. E, com isso, vou terminar a cerimônia de entrada. Kim Jo-yo entrou em Vaurala a sério. Depois, um homem parado em frente à orgulhosa sala de experiência de combate virtual de Vaurala olhando para seus alunos. Kim Igan, que já trabalhou como executivo na guilda de Shoijin, conquistou considerável reconhecimento na sociedade sendo transferido para Vaurala como instrutor de negócios e professor, olhou para as pessoas designadas para sua classe e suspirou. Por que o trabalho de classe é assim? Kim Igan era tão absurdo que queria sinceramente ver a simpatia desse Vaurala que fez essa tarefa de classe novamente. Claro, ele sabia que as atribuições de classe de Vaurala eram geradas completamente aleatoriamente para evitar que as 5 famílias interviessem sutilmente. Mas enfim, isso não, é algo que precisa ser consertado? Não, como 3 das 5 famílias estão reunidas nesta classe. Kim Igon franziu a testa enquanto verificava seu livro de presenças e seu rosto como se fosse genuinamente absurdo. Bem na minha frente estava Yo Soo-yeon, um membro da família Yushin. Choyarin da família Shoijin estava ao lado dela, e O CEO da família Oseon estava no meio com um olhar taciturno no rosto. Mas, mais do que qualquer outra coisa, fazendo a mentalidade de Kim quebrar. Kim Jo-yuki, por que ele está aqui de novo? Era que Kim Jo-yo, o centro da controvérsia quente atualmente, estava olhando para ele por trás. Ah! Isso está arruinado. Kim Igan conseguiu perceber instintivamente que este ano foi arruinado ao verificar alternadamente a família da quinta geração e Kim Jo-yuki. Basicamente, ele é um professor. Seu trabalho é controlar os alunos e levá-los com segurança para a próxima série. Mas e se os alunos que precisam ser controlados tiverem nariz empinado e se tornarem difíceis de controlar, mesmo que seja um pouco? Claro, a parte mais difícil é o professor. Como faremos isso? É por isso que Kim Igan olhou para os alunos por um tempo e teve problemas. Quanto a saber se é bom ou não ter uma vantagem. Claro, se alguém ouvisse que era uma preempção, poderia dizer o efeito que teve. No entanto, era muito importante para o professor disciplinar os alunos mais do que qualquer outra coisa neste Vaurala. Assim, o professor de sala consegue controlar sem se descontrolar, e só assim você consegue passar um ano com menos dores de cabeça. Especialmente aquele cara. Kim Igon levantou os olhos e olhou para Kim Jo-yuki. Um monstro que apareceu de repente do nada e passou pela cerimônia de entrada da academia em primeiro lugar. Na verdade, mesmo que fosse tanto, ele não teria ficado tão nervoso, mas quando viu sua personalidade após a cerimônia de entrada, ele instintivamente percebeu que a existência de Kim Jo-yuki definitivamente o deixaria cansado, então ele se preocupou mais. E conclusão. Pressão avassaladora. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, neste ponto, pensei que seria bom amortecer um pouco o ânimo dos alunos. Em primeiro lugar, ele não reuniu seus colegas de classe na sala de aula, mas o motivo pelo qual os chamou para esta sala de batalha virtual foi para obter uma vantagem inicial. Ele pensou assim e imediatamente apertou o botão que havia preparado. Vou. O que? O que? As vozes dos alunos que estão perplexos. No entanto, Kim Igan não se surpreendeu e agarrou a espada que havia trazido antes. Kreia-egg. Logo depois, assim que Kim pegou a espada, monstros começaram a ser criados simultaneamente ao redor da sala de experiência de combate virtual. Orcs, goblins e gremlins. Em termos de grau, eram monstros de grau FAC,
mas o importante era o número. Exatamente 120. Para ser sincero, eu queria invocar mais, mas invocar mais do que isso sobrecarregaria o próprio sistema, então ele apertou o botão mais uma vez para terminar de invocar os monstros. Crerelé. Ai. Embora implementados como um sistema, os monstros, a qual é realmente realistas, imediatamente se reúnem para os alunos no centro da sala assim que são convocados. Ag. Um aluno gritando. No entanto. Vazio. Tum tum tum. Os monstros, que pareciam atacar os alunos a qualquer momento, não conseguiram atacá-los graças ao enorme escudo semicircular. O que é isso? Alunos olhando para todos os lados como se estivessem com medo do que aconteceu em um instante, como se o pânico viesse. As crianças das 5 gerações também olharam para os arredores com expressões confusas, embora as coisas parecessem um pouco melhores. Vendo isso, Qin Yigan ficou satisfeito e abriu a boca. Qin Zhou-Yu. Vem ver-me. Com as palavras de Qin Yigon, Qin Zhou-Yu fez uma expressão confusa e então avançou. Ele olhou para a expressão calma de Qin Zhou-Yu e fez uma cara que não gostou, mas logo abriu a boca. Você pode lidar com esse monstro sozinho? Os monstros correndo aqui agora? Ok. Qin Yigan disse isso com uma expressão séria, mas por dentro ele estava sorrindo. Ele sabia, em primeiro lugar, que enfrentar os monstros aqui é impossível para calouros. Não importa quanto tempo os calouros que entraram em Vaurala voem, esse é apenas o padrão para calouros. Era estranho que os primeiros calouros que realmente viram um monstro não se assustassem com esse enorme grupo de monstros. É por isso que ele esperou com confiança pela resposta de Qin Zhou-Yuki, mas Qin Zhou-Yuki apenas olhou para Qin Yigan com uma expressão estranha. Silêncio por um tempo. E assim por diante. Comida. Sorriso? Qin Zhou-Yu, que estava olhando para a expressão de Qin Ligon, de repente abriu um sorriso e franziu a testa. Vendo o riso saindo nesta situação, eu acho que você pode lidar com um monstro deste tamanho sozinho? Nas palavras de Qin Yigon, Qin Zhou-Yu respondeu sem apagar um sorriso de seus lábios. Certo. Então tente em algum lugar. Com sua boca nua. O que? Não, isso é um pouco estranho. Em primeiro lugar, eu nunca tinha ouvido falar de fazer algo assim no primeiro dia de aula, mas o professor não deveria ter que arriscar algo para fazer algo assim de repente? Você quer fazer uma aposta? Você fala um pouco. Se eu lidar com todos esses monstros, o que você aposta? Palavras de Zhu Qin. Naquele momento, Qin Yigan olhou para ele com uma expressão de absurdo. Não importa o quanto Vaurala seja o número 1, é apenas o número 1 entre os calouros. Em outras palavras, Qin Zhou-Yu tinha um futuro promissor na indústria de empreiteiros, mas, para ser franco, ele ainda era um aluno medíocre cheio de talento. É por isso que Qin Yigan sentiu sua raiva aumentar e riu descaradamente. Se você lidar com todos os 120 monstros neste lugar, farei uma coisa por você como professor. Bem, falta um pouco. Lidar assim, bem. Ah, você está muito confiante, acho que não sabe, mas os monstros implementados neste sistema não são muito diferentes dos monstros reais. O mesmo vale para ser atacado por monstros. Ok, empreste-me uma arma. O que? Como você luta sem armas? Você não pretende lutar contra eles com as próprias mãos, não é? Qin Zhou-Yu interrompe Qin Yigon e fala com tanta confiança. Com isso, Qin Yigon franziu a testa e passou a espada para ele sem dizer nada, olhando para Qin Zhou-Yu, revelando um sentimento abertamente desconfortável. No momento em que todos os olhos se concentraram em Qin Zhou-Yuki. Aplaudir. As cabeças dos monstros começaram a voar no ar.